Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje aqui, sessão Corujão, né? Vocês lembram quando tinha essa sessão nas telinhas da nossa televisão lá no Brasil, a sessão Coruja? Hoje a gente está fazendo uma live na sessão Coruja, 10 horas da noite aqui no Reino Unido, 6 da tarde lá no Brasil. E hoje eu vou conversar com a psicóloga Viviane Luz no nosso programa Ser Mulher. E nós vamos conversar hoje sobre um assunto bastante interessante, que eu acho que acaba fazendo parte da vida de muitas pessoas, não só das mulheres, mas na maioria das vezes das mulheres, que é o conceito da síndrome de impostora. Então a gente vai conversar com a Viviane, entender o que é isso, quais são os sintomas, entre aspas, dessa síndrome, como é que você se reconhece nisso e principalmente o que fazer, né, para mudar essa perspectiva, para se ajudar nessa caminhada de encontro com você mesmo, de encontro com a sua verdade, de encontro com a sua essência, sem ficar sujeito a esses medos, a esses entraves, a essas crenças que acabam nos limitando muitas vezes. Então, vou aqui procurar pela querida Viviane, já vi que tem bastante gente aí, Dr. Guilherme, seja bem-vindo, Michele, querida, Creuza, Luísa, Maíra, fiquem aí porque é um assunto interessante, vale a pena o bate-papo, não vai ser longo, vai ser um bate-papo super rápido, mas a gente tem certeza de que vai contribuir, esclarecer de alguma forma. E seria muito interessante que, se as pessoas se sentirem à vontade de dividir com a gente durante a live, se já passaram por isso, se reconhecem esses sintomas, entre aspas, e se concordam com isso que a gente está falando aqui, tá bom? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A Entre Brazucas agradece a audiência de vocês. É super importante ter vocês aí do outro lado da telinha. Então, como eu sempre digo, puxe o banquinho, pegue a cadeira, se aconchega, porque realmente é um bate-papo super informal, um bate-papo de amiga para amiga, um bate-papo de quem quer trocar a experiência, compartilhar a experiência e reforçar o nosso slogan, que é a Entre Brazucas e a sua casa longe de casa. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a Viviane aqui para esse bate-papo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Olá, olá, boa noite, boa tarde, tudo bem? Boa noite, querida! Tudo bem? Como é que você está? Tudo certo, tô muito animada por essa live, tô muito Eu animada. também, eu E também. aí eu vou ficar bem mais animada que eu tomo café. E você, cara, como você tá? Não, se eu tomar café agora eu não durmo, então melhor não, né? Verdade, né? Verdade, aí já é uma boa noite, já se preparando quase para dormir, 8 horas. Na verdade são 10, né? 10? 10. 6, 7, 8, 9, 10 é importante. 10 horas eu errando na conta, tá Foi tudo o que eu bem. falei, nós estamos aqui fazendo uma sessão coruja. Coruja! Tá bom, gente, vai ser rapidinho. Acho que a Kátia já falou, né? Vai ser um bate-papo super papo. Fiquem aqui com a gente na nossa live Exatamente. terapia. Deixa eu só escrever Rapidinho. aqui a nossa. Só um minutinho aqui. Ser mulher. Enquanto isso, as pessoas vão chegando e a gente vai Sim, olha começar só, esse bate-papo. que bom. As pessoas queridas aqui acompanhando ao vivo. Aí também vai ter a gravação, né, Ká? Sim, Se ficar, alguém tiver vai alguma dúvida ficar, depois. sempre fica gravadinho aqui, né, para a gente ter como referência também e para encaminhar para as pessoas que não puderam assistir com a gente ao vivo ter a oportunidade. Ó, a Ju tá dizendo, ótimo tema, realmente é, sabe? Porque a gente, além de ter toda essa carga
que a gente carrega dessa síndrome, a gente ainda corre o risco de achar que a gente não pode, não deve falar sobre isso, porque acaba achando que está vulnerável. E na verdade não é isso, né? Porque hoje em dia, quanto mais a gente expõe aquilo que a gente está sentindo, mais oportunidade de se fortalecer. Não é isso, Viviane? Você concorda comigo? Nossa, super, super. Tirou palavras da minha Porque, boca. na verdade, se a gente guarda muito, né? Se a gente acaba acumulando muito peso. Mas vamos lá, o que, que é a síndrome da impostora ou do impostor, né? Qual é o conceito disso, psicologicamente falando, Viviane? Tá. Bom, esse é um termo, um nome que surgiu lá na década de 70, com duas norte-americanas. E aí, o que que elas identificaram na pesquisa delas? Que esse é um fenômeno, tem vários fatores, que causa na pessoa um pensamento, uma narrativa interna de desvalor sobre ela mesma. Só que assim, não é uma coisa assim simples, é um desvalor que faz com que a pessoa ela de fato se sinta até mesmo limitada em fazer algumas atividades do dia a dia. E aí, antes da gente entrar nesse detalhe, eu só quero ressaltar que dessas duas norte-americanas, o primeiro livro que elas escreveram tinha uma nomenclatura que eu achei muito curiosa, que estava assim, imposter phenomenon. Eu coloquei aqui algumas anotações para não me perder, Claro, tá? claro. Cá, se deixar, eu falo muito. E aí elas colocaram como um fenômeno. Uhum, E aí eu achei isso muito bom. Por quê? A minha condição clínica, eu uso muito de uma psicologia crítica. E quando a gente fala síndrome da impostora, quando a gente vai para o âmbito da medicina, da psicologia, a gente usa o termo síndrome quando que são sinais, são sintomas observáveis de um processo que não é considerado normal, uhum. que é considerado patológico, é considerado uma Sim. doença, que a gente não sabe a causa. Só que quando a gente fala dessa síndrome da impostora, que é muito comum mesmo as pessoas usarem esse termo, é capaz de mapear as causas dessa E síndrome. na verdade não é E aí, uma. ao mesmo Desculpa te interromper. E na verdade não é uma síndrome tempo, que não tem a possibilidade de ser curada, entre aspas, né? perfeito. Isso, isso. E complementos também, não é algo da pessoa em si, né? Algo dela, algo intrínseco que você falou que não muda. É algo que a gente pode ser sim estudado e ampliado, mas a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, né? Mas, e como aparece essa síndrome? Porque assim, a gente está falando, síndrome da impostora, fenômeno da impostora, mas talvez pode ter algumas pessoas aqui que vivenciam o que a gente está falando, mas talvez não saiba como isso se dá no dia a dia, né? Sim. Isso se dá naqueles pensamentos que a gente acha que não vai dar certo, que a gente acha que não vai conseguir dar conta desse novo desafio, que a gente acha que não é capaz, ou a gente desvaloriza as coisas que a gente faz. Né? Quando a gente fala, coisa simples, tá, gente? Um bolo, uma pessoa vai elogiar o teu bolo. Você fala, menina, para, qualquer pessoa com essa receita aí, ó, faz receita e papum, não dá o devido valor para as ações, Sim. ou sente muito medo, né, de fazer as ações novas, porque tem medo de se frustrar. Ou já assume, né, os papéis, o Kat, de sou muito perfeccionista. É muito difícil fazer as coisas. Ou fala que já é fracassada mesmo, que já não vai dar certo. Então, esse fenômeno ele aparece de várias formas no dia a dia. E se a gente não toma cuidado, se a gente realmente não presta atenção de médio a longo prazo nesse fenômeno, nossa, rapidinho, vai para o lugar da depressão, vai para o lugar de uma ansiedade. Então precisa ser muito olhado e com muito carinho. Perfeitamente. Ai, Eu queria só comentar que a gente fala da síndrome da impostora, mas na verdade é até interessante que há algumas semanas, acho que umas 2 semanas, eu estava num evento social conversando com um homem
imigrante que tinha toda a formação, capacidade e tal de, se eu não me engano, publicitário no Brasil e aqui tá como Nossa. acontece com todo mundo trabalhando em restaurante, né, no hospitality que a gente fala. E a gente estava Tá. conversando e ele me apontou que é exatamente isso que ele também sente. Então, aí na hora me sinalizou, claro, que muito provavelmente, e eu já li isso também, que essa síndrome ela é mais evidente nas mulheres, mas isso não quer dizer que os homens em algum momento também não possam sentir, não é, Viviane? É isso mesmo. E é legal justamente quando a gente vai contextualizando o cenário. Ele é homem. E qual é o cenário deste homem? É um homem Exato. imigrante. E quando a gente vai analisar esse fenômeno, essa síndrome, a gente tem vários fatores a serem considerados. Por isso que, né, essa questão do, será mesmo que é uma síndrome? Por quê? Porque está ligado muito com a nossa estrutura social. Sim, Então, ele, por mais que seja homem, ele também está vivenciando os mesmos sentimentos, esses mesmos sintomas, sinais da síndrome, né? Do fenômeno. Por quê? Porque neste momento ele se encontra num grupo que é minoria. E quando eu falo minoria, aqui é interessante a gente notar que, assim, que grupo é este que ele está inserido que ele não encontra tanta representatividade, não encontra tanta força socialmente? E aí que entra a análise social. Então, ele é imigrante, né? Ele não está no país de origem. E aí a gente pode fazer esses recortes. Por que que é muito comum a gente ver esses casos, síndrome da impostora, né? Mulheres falando sobre isso. Porque quando vai ver nessa análise de estrutura social, as mulheres também são consideradas um grupo de minoria. E aí, esse fenômeno ele vai sendo vivenciado no grupo também do LGBTQIA+, em pessoas pretas. Então, é algo, como eu falei lá no começo, que tem sim, multifatores. Não é possível uma piada onde vem. tem. E é interessante você falar nisso, né? Porque quando a gente fala da mulher como minoria, se você vê estatisticamente falando, pelo número de habitantes na Terra, por exemplo, nós somos quase 8 bilhões. E praticamente a metade disso, eu acho que é uma percentagem muito pequena, é de mulher. Então, na verdade, em termos numéricos, né? Em termos de número, não é minoria. É praticamente igual. Mas a gente acaba sendo minoria na representatividade, no Perfeito. board de uma grande empresa, não é isso? Em algumas situações que a gente Isso, acaba tendo que recuar, né, em alguns momentos. Então é muito perfeito. interessante esse recorte, porque a gente precisa ter esse olho mesmo para entender, né, que esses Perfeito. sentimentos eles são próprios do ser humano, mas ele acaba atingindo mais as mulheres por uma série de fatores que você já comentou e que vai continuar comentando. Inclusive, eu li uma pesquisa e eu não vou conseguir Perfeito. lembrar agora de que instituto foi, que, por exemplo, olha uma coisa prática. Quando você vai fazer a aplicação, não sei se é a aplicação que a gente usa, acho que é aplicação para um trabalho. Você lê lá a descrição do trabalho, tá? Então, a mulher, para ela ter a ação, a coragem, digamos assim, para ir lá e se inscrever, para ir lá e mandar o CV, para ir lá e ir atrás daquele trabalho, ela praticamente precisa ter 100% daquela qualificação. Ela olha lá e visualiza. Ah, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer. Quase, praticamente 100%. Um homem, se ele vê 60% ali do que ele já consegue fazer, ele vai. O que que é isso, É Viviane? O que isso que é mesmo. isso? Por que que a gente precisa de 100%? A gente pode aprender os outros 40%, não é isso? Perfeito, cara, perfeito. Você trouxe um exemplo que eu ia, que serve para elucidar.
que a nossa estrutura patriarcal, esse é o nome. A gente mora, a gente vive numa sociedade que ela é patriarcal, que é o homem sempre como uma referência. Não é à toa que as pesquisas médicas usam o corpo do homem, usam por muito tempo para trazer medicina, estudos, etc. E aí, isso é apenas um exemplo no dia a dia, o quanto que isso afeta as nossas Sim, crenças, eu ia falar nossa subjetividade, mas enfim, a forma como a gente se vê neste mundo. Então, a gente não se sente preparada para assumir se a gente não tem esses 100% dos requisitos. Diferente de um homem. Tá aí a causa, sim, né? Aí você fala, nossa, mas Vi, como isso pode? Porque a gente vive no meio de uma cultura, e é essa cultura que vai propagando esse tipo de informação através dos comportamentos. E aí a gente acaba sendo uma construção disso tudo. sim, perfeito. E aí, ó, tem uma querida falando aqui, ó, ser Arts Gilco. É Gilco? É, Gilzozica. ela, querida, Não sei como é o seu a nome. Gil, ela tá lá na Escócia. Eu a conheci recentemente lá em Edimburgo. Que É, legal! E ela tá fazendo várias contribuições também, ó. Ser imigrante é algo muito desafiador e as vozes são com mais frequência. Ah, que lá atrás ela falou que as vozes, sim, né, que sim, nos colocam lá embaixo, elas são fortes. sim. A Cíntia também falando, nossa, exatamente, sobre o currículo, a parte do currículo. Então a gente nunca se sente pronta por conta disso. Então, olha o quanto de fatores que eles são costurados, interconectados, para a gente falar desse fenômeno que é tão complexo, né? Absolutamente. Eu ia até comentar com você que eu não cheguei a ler ainda e vou passar aqui a indicação, mas eu não li, mas a indicação veio de uma pessoa que eu confio muito, que é uma ex-professora da minha faculdade, que é uma jornalista brilhante, que é uma conhecedora de PNL, oratória, enfim. E ela disse, Kátia, leia Síndrome da Impostora, da Rafa Brits. Então, quem ainda não conhece o livro, dá uma olhadinha. Segundo a Val, que é uma querida, que eu tenho certeza que não indicaria nada que não fosse relevante, vale a pena ler. Porque é exatamente isso. Recentemente, eu vou falar aqui, eu não tenho problema nenhum de falar. Recentemente, eu voltei a me conectar com ela, justamente porque eu estava insegura com relação à minha comunicação. Exatamente. Eu achei que algumas coisas não estavam legais, que eu tinha alguns vícios de linguagem e eu queria de alguma forma melhorar isso e eu queria que ela me avaliasse, né? Olhasse para mim como comunicadora, me avaliasse para me dizer, para me dar o caminho, para me dizer se eu tinha realmente condições de repente, com a minha oratória, com a minha comunicação, ajudar outras mulheres que têm dificuldade de se comunicar, não só no vídeo, mas principalmente porque a comunicação é a base de tudo. Pessoal e profissional, né? A maneira com que você se comunica fala de você, mostra quem você é, e como você se comunica pode abrir ou fechar muitas portas. Então, a comunicação ela é fundamental em todos os aspectos. No relacionamento com a sociedade, com seus amigos, com seus parceiros, com seus filhos e principalmente profissionalmente. Porque se você se comporta de uma maneira que você subestima a sua capacidade, dependendo do seu tom de voz, de repente, dependendo daquilo que você fala, de como você fala, porque não é o que você fala, é como você fala. Isso a gente ouviu desde sempre, mas nunca levou a sério. E é muito isso. E aí a Val foi fazer essa avaliação. E aí eu comentei com ela que em alguns momentos eu me sinto insegura, porque é normal. É normal você se questionar, né? Eu tenho muita paixão pela minha profissão, eu sei que eu já caminhei muito, eu sei que eu já aprendi muito, mas eu me avalio muito, eu quero ser melhor, não do que o outro,
do que a Kátia mesma, né? Então eu pedi para que ela fizesse Interessante. essa avaliação e foi aí que ela me disse, ela me indicou esse livro e falou isso, Kátia, não acontece só com você, acontece com muitas de nós, é normal, mas a gente tem que aprender a buscar ferramentas que nos ajudem a calar essa voz, né? Não fingir que ela não conhece, porque quando a gente vive em denial, como a gente diz em inglês, isso não funciona. A gente tem que É, acolher isso, negação né? não. E entender como Exato. lidar com ela. É mais ou menos assim? Perfeito, cara. Exatamente. É acolher. É o que eu falo tanto para as minhas pacientes na clínica. Gente, vamos acolher. Por mais que seja algo ruim, ele tem algo para dizer. O que que isso está querendo dizer para você? E negar é só realmente reforçar ainda mais esse peso que a gente acaba carregando nas costas, porque não é algo Não. gostoso, né? De sentir essa sensação de não estar pronta, de não estar capaz e fingir que não acontece e tentar seguir a vida. Só que a gente não consegue seguindo a vida, porque é como se todas as ações que a gente fosse tendo reforça a crença do não sou capaz, porque acaba não dando certo, porque a gente acaba tendo determinadas ações que vão reforçando essa do ai, tá vendo? Por quê? Porque a gente tem essa coisa para lidar e não lida, porque não acolhe. E aí, cara, você tá falando assim, eu já posso entrar nas dicas, então, de Claro, como a gente pode fique lidar muito à com esse vontade, fenômeno? lógico. Porque isso tem muito a ver com a primeira. São seis, eu separei seis dicas, seis sugestões para a gente trabalhar. Perfeito. A primeira é a terapia. Por que fazer psicoterapia? Porque nesse processo que a gente consegue acolher coisas que aparentemente são impossíveis de serem Sim. faladas. E é um espaço onde tem muito cuidado, onde tem muito afeto, é onde a sua história vai ser abordada com muito carinho e respeito. Então, é um lugar que de fato pode deixar as armas de lado para olhar com isso com muito cuidado. Então, essa é a primeira dica: se você pode investir, é muito valioso essa ação, gente. Psicoterapia ajuda demais. Mas enfim, né? Eu vendendo meu próprio peixe, mas não tem como. É. O segundo, porque é muito bom mesmo. Eu sou suspeita de Não, mas falar. A eu vou segunda, reforçar isso. A gente vem de uma cultura, eu acho que já tem mudado muito, mas a gente vem de uma cultura onde ir buscar um psicólogo, buscar uma terapia é sinal de fraqueza. E a gente quer se manter forte o tempo todo. Principalmente quando a gente coloca aquela capa de super-herói, achando que tem que dar 100%, tudo que a gente for fazer tem que ser perfeito, né? E eu é, acho que há alguns anos, eu precisei começar uma terapia e faço diferentes delas de quando em quando. E, que legal. e o que acontece? Eu acho que terapia é assim, é que nem arroz e feijão, tem que estar na cesta básica da gente, sabe? Tem que ser uma coisa que tem que ser É, desmistificada, sabe? A gente tem que buscar isso. Cada um encontra a sua maneira, tem terapias boa. alternativas, não importa qual seja, mas esse autocuidado que às vezes a gente mesmo não consegue se dar, o olhar profissional de alguém vai nos ajudar a trilhar esse caminho, né? Porque é um olhar neutro. A pessoa não tem por que a pessoa estar lá para te atacar, para te prejudicar. E isso já dá uma certa leveza. Olha, a Gil também está falando. A verdade é que não conseguimos calar as vozes. Tento conviver com elas e não escutá-las, mas não é fácil. Gil, querida, escuta sim, acolhe. Acolher não é sinônimo de que a gente vai seguir essa Sim, voz, viu, sim, Kátia? É absolutamente. bom a gente reforçar. Acolher não quer dizer que a gente vai se grudar nessa voz da incapacidade ou do perfeccionismo. Acolher, a gente só sabe que ela existe e dá a possibilidade de fazer algo com ela, de encaminhar. Aí a Bia falou: Oi, Bia, querida, a síndrome da impostora sempre está relacionado àquele comportamento que muitos de nós temos, que se coloca no papel de incapaz e não merecedora de coisas grandes. É uma pergunta. É eterna dúvida se mereço ou não. É isso É, mesmo. É isso.
vida. Exatamente. Ser ajudado por um profissional é tudo de maravilhoso, disse a Gil. Que bom, é isso mesmo. E a segunda dica, a sugestão, Kátia, é justamente isso que a gente está falando, de aceitar falhas, os pontos de melhoria. Que, de novo, não é sinônimo de aceitar como Sim. verdade e ficar por isso. Não, é acolher. Acolher para encaminhar. E aqui fica a sugestão do documentário da Brené Brown, que tem na Netflix. Eu esqueci o nome agora, mas a Brené Brown é Sim, referência em falar sobre a sim, vulnerabilidade. eu ia até citá-la, exatamente. Aham. Eu vou procurar. Aí, ó, estamos sintonizadas. Esse documentário na Netflix, ela fala de vulnerabilidade de uma forma tão gostosa que você se sente abraçada. Uhum. E aí você olha, não como algo ruim, como um sofrimento ser vulnerável. Você acaba olhando como, olha, nossa, eu tenho essas Eu não falhas, sei se, ok? desculpa, eu não sei se, eu não sei como é o título em português, mas aqui em inglês me apareceu The Call to Courage. Isso, é, é esse mesmo, é um chamado para a coragem, Exato, alguma coisa assim, né? isso, exatamente. Isso. Aham. É maravilhoso. Então, se você gosta de ler, vai para o livro. Se você prefere algo mais assim visual, o documentário também ajuda muito, Legal, né? super. E aí a terceira, fala, Cá, você quer comentar? Não, eu acho que o que você tinha comentado, eu acho que foi até alguém das meninas ali que colocou, dessa coisa do mereço e não mereço. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que conseguiu recentemente um trabalho maravilhoso. E é, ela passou por um processo seletivo super longo, super difícil. E, cansa, né? A gente já está conversando assim há algum tempo e ela disse que às vezes ela tá lá no escritório, num espaço maravilhoso aqui, nos prédios lindos aqui no City, que é o centro de Londres, assim, já tá com viagem marcada para cá, para lá, um trabalho que tem, sabe, numa fundação que tem tudo a ver com aquilo que ela acredita, enfim, salário bom, quer Incrível. dizer, tipo assim, aí ela disse, às vezes eu me pergunto o que é que eu tô fazendo lá? Será que eu mereço tudo isso? E diz que até comentou com a gerente dela, falando que estava passando por um processo, que estava sentindo que alguns sintomas da síndrome da impostora. Aí a chefe dela disse para ela: não se preocupe, nós temos terapeuta na empresa. Perfeito. Vai que vai, querida. Exato. O mundo é seu. E ainda reforçou para ela. Eu não estou brincando, não acontece só com você, acontece com muitas pessoas e realmente a gente tem alguém aqui para te ajudar. Eu achei o máximo. Ai, nossa, tudo de bom, tudo de bom. Porque é isso, é uma coisa que também precisa considerar a história dessa, talvez, dessa sua amiga, não sei como foi, né? A infância também dessa pessoa. É tão difícil ter coisas boas que quando vem a gente estranha. Também tem isso também, o histórico de vida de cada um. Ah, Gil falando, ai meu coração, como a gente se questiona sobre merecer, né? Demais, a gente se questiona muito. Né? Mas olha como é crença limitante. Olha como é crença limitante. Conhece o ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Perfeito. Ó, mais uma coisa cultural, tá? Que a gente tem infância, a gente tem o nosso núcleo familiar, e fazendo o recorte da onde vem o seu núcleo familiar, a gente pode ter acesso a esses ditados. Então, se a esmola é demais, o santo desconfia, ou acorda, Deus ajuda Cedo quem cedo madruga. madruga, umas coisas assim, tipo, né, tem que vir com muito É, esforço. Se você não se esforçar, não é pra aqui em vir. inglês a gente usa no pain, no gain, que é sem Ah, dor não sim. tem ganho, né? Mais ou menos assim. É, E às vezes fala isso. assim, nossa, mas eu não precisei sofrer tanto para ter isso. O que está acontecendo? Será que eu mereço? Sabe? Isso, isso mesmo, Kátia. Então, quando a gente vai ver, na nossa cultura tem exatamente esses
comportamentos, essas ideias coletivas de que realmente vai reforçando um lugar do, opa, peraí, tem alguma coisa errada? Eu tô merecendo, eu tô ganhando demais aqui, tá aí estranho. E aí esse processo de dar um passo para trás e rever tudo isso, tudo isso. E aí, cara, isso tem a ver também com uma Sim, dica, mas eu não sei se é a vai próxima. lá. A gente falou de aceitar falhas e os pontos de melhoria, Sim. certo? A gente falou da Brené Uhum. Brown. Ah, aqui, é... question... entender o contexto. Tá aqui, tá junto. Entender o contexto. Que a gente acabou de falar, da onde você vem? Sim. Qual é a sua estrutura social? Qual é a sua condição? Porque isso vai explicar muita coisa de como você está se vendo, de como você se posiciona nos ambientes. E aí, em resumo, eu gosto muito de usar o termo da Djamila Ribeiro, que ela fala do lugar de fala. Ela é uma filósofa preta, assim, ela fala de feminismo negro, que também soma muito com o nosso aprendizado, e ela fala, é importante considerar seu lugar de fala, porque isso evita a comparação e a cobrança que você até mesmo comentou, que você, Kátia, sabiamente compara você com a sua versão anterior. Tem que ser. Só que infelizmente, muitas pessoas que vivenciam esse fenômeno do impostor, da impostora, acaba se comparando com outras pessoas. Verdade. E aí vai se cobrando É, mais. Só fala, pode não, falar. você, desculpa, eu não queria te interromper, mas me fez lembrar uma fala também de uma profissional que eu admiro muito, que me disse um dia, mas olha a injustiça, olha o que você faz com você. Você compara o seu backstage com o show do outro. Quer dizer, quando a gente vai na Sim. internet, por exemplo, que a gente vê aquela mulher malhada, maquiada, andando linda, bonita lá, com os filhos todos arrumadinhos, e a gente olha pra gente no nosso backstage, naquela loucura do dia a dia, descabelada, né? Ah, não tem como comparar, gente. Não tem. É, não. É ser muito cruel com a gente mesmo. E a gente faz isso o tempo todo. Isso, isso, você falou, é isso, é ser muito cruel. E a gente se coloca nesse lugar, infelizmente, a gente acaba sendo cruel, praticando violência com a gente mesmo. Eu vivi a mesma coisa. Quando eu trabalhei numa multinacional suíça, numa farmacêutica multinacional, o inglês era Sim. requisito. E eu me culpava, me achava ruim, porque eu não falava inglês fluente, diferente da coleguinha que falava muito bem. Só que conhecendo mais a vida da coleguinha, eu fui entender que ela cresceu em escola bilíngue. E aí eu queria me comparar comigo, que estudava inglês 2 vezes por semana na escola da esquina. Pois é. E aí, entendendo esse contexto, dá mais leveza para. Com Então tá, certeza. respira e vou lá, porque você começa a mapear o seu contexto e fazer o melhor com o que você tem. Exatamente. Foca no seu cenário. E aí, é isso que você falou, Kátia, acaba se comparando com a tua versão anterior, não mais com as pessoas do lado. É você com você. Então, isso que você falou tinha tudo a ver com a dica Sim. aqui. Ah, já me perdi nas dicas. 6, 5. Essa é a quarta dica, ó. Eu tô falando, ainda bem que fiz o roteirinho. Se deixar, eu fico, ó, e a gente vai. Viaja. Isso, vai conectando as Sim. histórias. A quarta dica que eu coloquei, uma sugestão, é questionar e filtrar o julgamento social. Porque é isso, né? Se a gente não olha muito o nosso contexto, o nosso lugar de fala, a gente acaba dando ouvidos para o que as pessoas estão Sim. falando. E aí, um convite é fazer perguntas, porque quando a gente escuta sem um filtro o comentário do outro, sem se questionar, a gente realmente já entra naquele lugar do eita, é realmente precisava estudar mais, é realmente eu não sou capaz. E aí, a pergunta que eu coloquei aqui que é muito interessante, ó, porque no que se refere à minha autoestima, o que os outros vão pensar tem mais importância? É algo meu. Sim. Porque o que o outro vai falar vai interferir tanto. E se ele falar o que a pessoa falou tem coerência? Faz sentido o que ela está falando? O que posso de fato aproveitar? Porque aí
a gente, por mais que acesse aquele lugar do desespero, ai meu Deus, nossa senhora, ele tá falando que eu não sei o que, ela tá falando que isso. Opa, dá um passo para trás. Não, peraí. Coloca o pé no chão. Vamos se questionar. Sim. Porque a gente precisa criar esse novo lugar. Não, peraí, deixa eu filtrar. Não é bem assim, A gente, né? a A gente tá gente, a falando. gente tem a sensação, às vezes, né, de que as pessoas vão nos descobrir, entre aspas, como se nós fôssemos fraude, né? Essa síndrome da impostora, assim, meu Deus do céu, em algum momento alguém vai descobrir que eu não sou tão boa assim. E Isso. isso é um tormento, isso é Perfeito, um perfeito. tormento, é um absurdo que a gente faz com a gente mesmo. Mas, e sabe que acontece muito quando a gente é imigrante, justamente pela barreira da cultura, pela barreira da língua, porque a gente sempre está querendo ter o acento, né? Ter o sotaque, o acento não, o sotaque mais parecido, ou não sei o quê. E aí, às vezes, você para, eu, por exemplo, às vezes tem uma frase que dizem muito assim: quando alguém vier questionar ou criticar o seu broken English, pergunte a ele quantas outras línguas ele fala. Porque, na verdade, quando você tem um inglês que não é perfeito, é porque você vem de uma outra cultura que você fala pelo menos uma outra língua. E a maioria das pessoas que nascem em países ingleses não falam uma segunda língua. Então eu brinco até com os meus filhos, que às vezes eles me. É normal, né? Criança, eles nasceram aqui, falam muito bem, e tem o acento e tal. E às vezes eu falo alguma coisa e eles fazem um mocking, né? Fazem uma piadinha, ou brincam comigo. Aí eu falo, fazem. Aí eu digo, então tá. Então a gente vai falar isso em português, tá? A mesma coisa. E em italiano. Eu quero ver qual dos dois sabe falar. Italiano. Aí eles me olham assim. Perfeito, cara. É isso. Não é? Muito bom. Muito bom. Adorei. Isso, a gente está tão alinhado que isso que você está falando tem a ver com a outra sugestão, a quinta. Valorizar as suas conquistas. Você sabiamente valoriza a habilidade de ser poliglota. Falei, eu não falo meu inglês não é Nunca vai perfeito. ser, Porque eu nunca falo vai ser. Nunca vai ser, eu português. não nasci aqui. Porque eu falo italiano. Ai, exato, não vai. E você sabe reconhecer suas conquistas, valorizar suas conquistas. Essa é outra sugestão. Porque, de novo, além da gente se considerar como uma fraude, né? A qualquer hora a gente vai ser desmascarada, é porque a gente também tem uma autoestima um pouco lá embaixo, né? Uma autoconfiança também, né? Não tão forte. Então, valorizar as próprias conquistas vai ao encontro de fortalecer essa autoestima, de melhorar a autoconfiança e de rever a sua trajetória e mostrar o quanto você é capaz, minha querida, quanto você é esforçado, quanto você é boa. E aí tem uma dica bônus, que é uma atividade que eu faço comigo, tá? Comigo, eu, psicóloga, ó, há muito tempo trabalhando com mulheres, eu também faço isso, porque esse é um lugar familiar nosso, né, de não se sentir Sim, preparada. E eu reforço constantemente, que eu chamo de aprendizados valiosos. É uma listinha que eu faço numa coluna, pode ser no Excel, pode ser num papel, numa caneta, uma atividade prática para vocês, viu, queridas e queridos que estão acompanhando sim, aí. Se você também se sente aí na minoria, sim. coloca lá, aprendizados valiosos. Faz um resgate da sua história. O que você vivenciou que te deu um aprendizado que você olha assim e fala, nossa, nem acredito que eu passei por isso e agora aprendi tanto. Pode ser ensinamento formal, o ensino médio, a faculdade, e principalmente experiência de vida. Que experiência você teve na sua vida que você desacreditou na hora você achou tão difícil e você passou por ela muito bem. Coloca todos esses aprendizados. E na outra coluna, você coloca o tempo que você investiu em cada experiência de vida. Pode ser dia, semana, mês, eu coloco Uhum. meses. E aí eu fui colocando, Kátia, o tempo investido de cada experiência de vida que eu tive, e eu olhei para aquilo lá e falei: caramba, eu realmente posso ocupar o espaço que eu quero, porque eu sou capaz. Olha o tanto de coisa que eu vivenciei.
olha o tanto de coisa que eu tive na vida que não foi fácil e hoje me deu esse aprendizado. Eu posso estar aqui. Sim. Então, visualizar essa listinha, ai, gente, que besteira, resgatar minha vida. É sim, resgata a sua vida, porque entra no automático, a gente esquece. Esquece e não Somos valoriza. visuais. Só um exemplo, mais um meu. Há algum tempo atrás, quando a autoestima estava muito baixa, quando a autoconfiança estava aqui querendo tomar, né? Assim, a falta de autoconfiança estava querendo tomar um espaço maior do que deve, porque não é que ela não exista, existe, como a gente já falou, a gente precisa saber lidar com ela. Eu pensei, nossa, mas eu já fui. Nossa, mas me falta coragem, eu queria ser mais corajosa. E aí eu voltei no tempo. Aí eu fui lembrar das coisas que eu fiz, da coragem que eu tive de fazer muitas coisas para conseguir me formar, financeiramente falando, porque, né, precisava ajudar meu pai e minha mãe a me manter fora de casa, porque eu estudei fora. E depois outra, como é que eu não sou corajosa? Eu já mudei, já vivi em três países diferentes, né? Eu saí do Brasil, eu deixei a minha profissão de jornalista para trás, eu morei na Itália, eu limpei muito banheiro, eu fiz muita faxina, eu escutei muita coisa que não foi legal, eu vim para a Inglaterra, eu aprendi uma outra língua. Então, assim, como que. Da onde que falta coragem? Porque se você não tivesse coragem, você não tinha saído de onde você saiu. É isso. Perfeito. Então, é Perfeito. isso É mesmo, isso, de cara. olhar para si, admirar a sua jornada. Eu acho que tem muito também que a gente falou desse contexto que é cultural, que é social, e tem muito a ver com as nossas crenças, até crenças religiosas, né? Porque a gente ouve muito dentro das mais várias filosofias que o orgulho é uma chaga da humanidade, que a gente tem que ser humilde. Então, eu vou confessar que eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar elogio, porque eu acho que se eu me orgulhar daquilo que eu estou fazendo, eu vou estar indo contra esses princípios no qual eu fui ensinado. E isso acaba sendo um choque, um contrassenso, porque, por outro lado, eu falo, meu Deus, mas eu me esforcei tanto para chegar até aqui, será que eu não posso sentir orgulho disso? Será que esse orgulho não pode ser combustível para eu continuar melhorando? E fica aí, nessa complexidade, né? É muito doido isso. A gente precisa, olha, colocar muito a cabeça no lugar para conseguir se É. encontrar. Isso aparece na clínica também, querida. Aparece, aparece. E de novo, gente, quando eu e a Kátia fala sobre isso aqui no programa, não é uma crítica à Não, religião, é a não, gente realmente está não, colocando, né, absolutamente. justamente para pensar o quanto que essas crenças vão interferindo na nossa vida. E esse é um aprendizado que, assim, eu discuto muito na clínica mesmo. Porque ele dá essa ideia do não é permitido, Acaba que né? a E aí, gente acaba não podendo ser meio que dono do próprio destino, sabe? Não podendo usufruir daquilo que a gente demorou tanto, trabalhou tanto para conquistar. E não acaba não sendo justo com você, porque afinal de contas você ralou muito, entre aspas, para conseguir chegar até ali. Essa vitória, ela tem que ser apreciada. Não que você vai ter a soberba de achar que você é melhor do que todo mundo, de ser. Não, não é nada disso, arrogante. Não é nada disso. É só se reconhecer. Nossa, se alguém falar pra você, cara, você é bom, eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar elogio, de aceitar elogio. Eu tô sempre justificando, é uma coisa ridícula. Até que um dia alguém falou pra mim, se você não, só aceita e diz obrigado. Não, não justifica, já vai começar a mudar. Por que é isso? Porque você acha que você não precisa, você tem que justificar. Até às vezes a roupa que você está usando, até comentei num vídeo que eu fiz aqui. Olha que besteira, alguém te elogia e fala, nossa, que roupa bonita, como você tá. Olha como a gente tem mania. Agora eu já não faço mais. Imagina, menina, isso aqui eu comprei ali numa loja baratinha. Cara, você não precisa contar onde é que você comprou tua roupa. Você tá bonita. Fica quieta.
Vamos dar as mãos, então. E assim já também falei, mencionar isso. Aceitar elogios para mim é difícil, é bem difícil. É isso, vamos dar todo mundo as mãos. Por isso tem esse espaço para a gente trocar, para a gente se acolher. É isso, eu também, Kátia, direto. Opa! Aí é porque é automático, de novo, é um lugar que a gente entra no Sim. automático e precisa, opa, dar um passo para trás e, né? Isso que você falou, ó, que interessante. É, acolher essa coisa do, ai, mas também não é justo comigo. Se eu celebrar, eu vou ser, você usou um termo, agora eu não me lembro. Não é soberba, não lembro se você Arrogante, usou esse é, termo. isso. Arrogante. Mas ao mesmo tempo, não é justo comigo que batalhei e me esforcei tanto para conseguir essa coisa. Olha a importância de acolher. Sim. É acolhendo que você vai conseguir encontrar o seu E, não, e caminho, é um querida. E equilíbrio, se né? Não é que você vai ostentar aquilo ou bater palma para você, porque também aí se não, elogiando, porque tem gente que passa se jogando confete o tempo todo. Não é isso que a gente está falando. não, Mas valorizar as as conquistas, questões, né? né? É super importante. Isso. Você não vai deixar a sua religião não por conta disso, enfim. Você vai encontrar o teu caminho, a tua análise. Sim, E aí, eu acredito que esse equilíbrio vai muito ao encontro também da nossa última dica que eu quero dar hoje, Ká, que é o criar a crença narrativa interna de que somos aprendizes. sempre. Você tem conquistas e você sabe que é injusto não comemorá-las. Ao mesmo tempo, a gente entende que não somos perfeitas, Exatamente. né? De novo, a gente não está nesse lugar da arrogância. Reconhecer as nossas conquistas é apenas reconhecer o esforço que a gente teve durante a vida. E entender que somos aprendizes é uma maneira de se permitir arriscar, errar e aprender ainda mais. O convite que eu quero fazer é da gente abandonar o binário. A nossa cultura ocidental tem uma paixão Pela de dualidade, ou é né? um é o outro. Essa dualidade, essa coisa. Ou eu tô pronta, pronto, ou eu não tô pronta, ou eu não tô pronto. Ou é 8 ou é É assim, ou 80, né? é Não, outro, não tem meio ou termo. eu É, E é isso que aparece também nos consultórios. Falei, vamos trabalhar isso até a gente encontrar o teu equilíbrio, minha querida. E isso de fazer o convite para repensar nessa dualidade, no binarismo, é de alguma forma entender que a gente nunca vai estar pronto para o novo, para o diferente. Ai, mas é tão óbvio. É, mas vamos reforçar o óbvio porque parece que a gente está esquecendo no dia a dia. Somos seres humanos. O mundo ele é volátil. Então tem lógica a gente colocar na nossa cabeça que a gente vai ficar pronta para fazer tal coisa? É humanamente impossível. Então a gente começa a criar essa nova forma de se entender, de se ver no mundo, essa nova crença, essa nova narrativa interna de que realmente eu não vou estar pronta. E isso não é sinônimo de ficar despreparada, de ficar relaxada. Não. É apenas uma outra forma de entender que você pode estar disposta, sim, absolutamente. porque pronta a gente nunca vai Não, estar. mas se a gente Diferente da disposição. é, eu acho que se a gente espera, eu acho que se as pessoas esperassem para ficar prontos para qualquer coisa na vida, ninguém fazia nada. Não ia ter filho, não ia casar, não ia. Não, não tem. Trabalhar. Não tem, né? Até porque esse pronto é muito relativo. O pronto para mim, o meu pronto não é o pronto para você, não é o pronto para o outro. E essa coisa Sim, da sim. gente também achar que já sabe, já está pronto. Não, porque, como você comentou, é aprendizado, é todo dia. Você chega, você alcança um patamar profissionalmente falando, e daqui a pouco você vai caminhar um pouco mais. Aquilo ali não vai ser suficiente para você se você não se reciclar, se você não for buscar. Então, assim, é Isso. necessário o. Olha, eu tenho uma outra. A minha, eu brinco que a minha guru
Uma época eu entrei num processo muito complicado porque realmente tinha me decepcionado muito profissionalmente, então aí deu um, né? E aí eu cheguei um dia para ela e falei, eu quero parar, não quero mais fazer nada, eu quero parar. Aí ela disse, olha o tamanho da sua ousadia. O mundo está em movimento. Você não pode parar. Nem que seja um pouquinho por dia. Vai ter que se movimentar. Eu achei Muito assim, falei, movimento. nossa, né? Mas ela, né, pegou ali no meu fundo mesmo. Tipo assim, não, Imagina. não, se permita sentir, se permita doer, se permita chorar, mas não estacione ali. Viva. Opa! Ai, adorei. Viva tudo que você tem para viver, né? Faz essa catarse, sofra, porque a gente também não pode pretender que a gente tá bem todo dia, não tá, nunca, ninguém vai estar bem todo dia. Mas se permita viver isso, mas não estacione ali. É importante você se mover. Perfeito. Então é muita coisa que a gente tem para Aqui, falar, né? aqui esse ditado vai fazer sentido, não sei aí para quem tem muito tempo, mas assim, a água parada cria dengue. Mas a água parada é esgoto, né? Enfim, Sim, aí pode fazer sentido. A água parada. Gente, não, não. Muda da ideia né, do parado, sim, assim, para não correr riscos, para não se frustrar. Não, é fazendo, é indo lá, colocando, se arriscando, ousando, que a gente vai aprendendo. Por isso que não tem a ver com estar pronta ou pronto. Tem a ver com o quanto você está disposta, o quanto você está disposto a ficar aberto para essa experiência e saber se vai ou não, o que precisa aprimorar, o que não precisa. É estar disposto. sim. Eu sou psicóloga, eu também fico perguntando, estou disposta? Porque eu não estou pronta para atender todos os casos. Cara, tem caso que chega para mim e eu vou falar, querida, eu gostaria muito, mas eu não posso te atender. Não posso, porque eu estou pronta. O seu caso é no nível X e eu não posso te atender. Não dá. Diferente de outros casos que eu falo, olha, que caso, né? Eu tenho disponibilidade, tenho essa disposição para te atender. Sim, Vai ao encontro do que eu posso te agregar. sim, Gente, é fazendo. Né? Imagina se eu apenas só me fechasse, e ficasse segura lá atrás, aquela psicóloga insegura lá da recém-formada. sim, Ai, não vou atender ninguém porque eu não tenho experiência. E se eu não atender, realmente nunca vou ter experiência. Tomei coragem. Então, desde 2016, estamos aqui. Você é a mesma sim, coisa, sim. né? Saiu daqui do Brasil, tomou coragem e foi. A gente está aprendendo Tem fazendo. que ser. Então, é estar disposta, disposto. Tem, absolutamente. E ser mais leve com a gente, né, Viviane? Porque, assim, Ah, com todo respeito ao meu marido, aos homens, né? Mas olha quantos papéis nós assumimos enquanto mulher. Hoje eu estava pensando, desde as 15 para as 7, da hora que eu acordei até agora, quantos papéis diferentes eu já tinha executado durante o dia, né? Eu não vou nomear aqui, mas olha, foram pelo menos umas 5 ou 6 funções diferentes. Aí você chega no fim do dia e fala: Caraca, não fiz nada. Não, cara, você fez muito! Você fez muita coisa! Você levou criança para a escola, você deu conta do trabalho que paga as contas, você foi lá e fez um pouco de jornalismo no meio do caminho. É muita coisa, é sabe? isso. Então, assim, não desvalorize, valorize cada conquista, valorize cada aprendizado, porque é isso que vale a pena. E é isso, se comparar com você mesmo, se tiver que comparar, é com você mesmo, né? Porque também não dá para ser cruel com a gente, né? Não dá para. Às vezes eu olho algumas pessoas que continuaram no Brasil, que hoje têm uma vida que parece bem mais estável do que a minha. Aí, às vezes, eu penso, eu trocaria a minha? Não. Uh-uh. Não.
Não porque eu Que sou melhor ou delícia. sou pior, não é nada disso. Mas porque eu aprendi realmente a valorizar cada trajeto, né? Cada pedacinho da trajetória. Isso faz muito bem pra gente, né? Que é o que vale no final das Sim, contas. Ai, que papo é isso gostoso! mesmo, Kátia. Não é? É, Se deixar, a gente fica, olha só, vai fazer a uma gente hora de falou que ia live. ser rapidinho, desculpa, gente. É, gente, desculpa. Mas foi bom ter vocês aqui com a gente. Olha só quantas pessoas ainda permanecem Sim. ao vivo aqui com a gente, Kátia. Que Que legal, que maravilhoso. legal. E olha, se em algum momento a gente falou alguma coisa que vocês queiram aprofundar, que vocês queiram questionar, que tenha alguma dúvida, que tenha vontade de falar alguma coisa, fique muito à vontade, mande um DM para Entre Brazucas, a gente repassa para Viviane, enfim, nós estamos aqui dispostos, né, Viviane? O nosso próximo encontro vai ser daqui 15 dias, não a próxima segunda-feira, na outra. A gente também vai continuar trazendo aí temas relacionados ao universo feminino, essa questão de ser também, de morar fora, que a Viviane também atende muitas mulheres que estão fora do Brasil. E aí a gente aqui, eu não estou dizendo que a gente sofra mais, não é isso. Mas esse peso, ele ganha um uma intensidade justamente por tudo aquilo que a gente comentou, né? Da gente estar fora da nossa zona de conforto, enfim, isso tudo também faz tem muita influência. Mas estamos todas Mas, juntas, né? A gente está aqui para se abraçar, para se ajudar, para comungar das mesmas experiências. Gil, que gostoso que você veio que participar. Venha delícia. na outra vez, viu? A Gil é uma artista plástica maravilhosa, tem uma sensibilidade linda, uma querida. Ah, que delícia. Obrigada, Kátia. Obrigada, gente. Vocês acompanharam ao vivo. Vocês que estão vendo a gravação também, fica à vontade de comentar aqui na publicação, mandar mensagem para mim, para a Kátia, para o Entre Brazucas, de temas que vocês querem ter aqui no programa. Vai ser um prazer aprofundar, trocar aqui com vocês, trocar conteúdo, trocar experiência. E de novo, né, Kátia? Assim, não somos donas da verdade. Não, Aqui é um convite para bater esse papo, ser ponte para discussões, exatamente. e cada um vai analisar e como aplicar da melhor forma na sua vida. Exatamente, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter essa mente, o coração aberto para ouvir a experiência do outro, porque às vezes a gente acaba identificando muitos pontos, né? Ou não, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. A gente não precisa concordar com tudo, mas é muito importante estar aberto a essa troca que só faz crescer, tanto de um lado quanto de outro, né? Eu tô aqui aprendendo muito com vocês todos também e com você, Viviane. Muito obrigada pela oportunidade. E eu que agradeço também. Temos aí mais um É. programa. Boa noite, Boa boa semana noite. e a gente volta daqui 2 semanas. Um beijo grande e entre em contato com a gente, mulheres lindas que estiveram por aí, tá bom? Beijo, boa noite. Vou botar as crianças para dormir, que não tem ninguém dormindo ainda. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.